E Augusto, antes de te ouvir, deixa eu trazer aqui mais a declaração do presidente Lula, porque horas antes da divulgação desse pacote de corte de gastos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Lula disse a uma plateia de empresários em São Paulo para manterem o pensamento positivo. Pensar de forma positiva, não há retrocesso nesse país. Mas se a gente ficar pensando em manchete de jornais, por gente que você nem sabe se tem capacidade de escrever o que escreve, a gente não anda. Augusto. É injusto, é ingratidão. É ingratidão. Os jornais fazem o possível, os jornais estatizados, para ajudar os dois. Eles não entendem o que o Lula e o Haddad estão falando, mas eles ficam a favor. Então é injusto. A menos que ele esteja conversando conosco, é improvável. O negócio é o seguinte, eu quero repisar insistir numa evidência que eu acho importante. Tudo o que acontece no PT, tudo, rigorosamente tudo, passa pelo Lula. A Glaze é incapaz de escrever uma linha sem que o Lula se autorize. Ele lê antes. Ou manda a Janja ler, que é a mesma coisa, ambos os dois entendem, nem a Glaze que escreveu. Tudo que o Haddad diz, o Lula tem que examinar antes. Nenhum dos dois entende nada de economia, e a Glaze também. Eu adorava entrevistar gente assim, para no meio soltar a pergunta: que livro você está lendo agora? Qualquer. Imagine sobre economia, eles nunca estavam lendo nenhum. Nenhum. Não leem, não entendem, não se interessam. Imagine se o Lula não leu livro nenhum. Imagina o Lula pegar um livro de economia desses que os que entendem de economia e consideram básicos, ele nunca passou da orelha do livro, nunca, ou do título, que ele não entendeu. Então, nós estamos em perigo. No momento em que a economia brasileira está sendo tratada pelo Lula, pelo Haddad e pela Glaze, nós estamos em perigo. O piloto sumiu. O piloto sumiu. E eles não têm humildade nenhuma para chamar quem entende. Nenhuma. E eles ficam com... O Bolsonaro ainda é responsável por isso, mas, meu Deus, já estamos chegando ao 3º ano do mandato do Lula. O Bolsonaro e o pobre Roberto Campos Neto, mas já entregou para o Galípolo, já é outro presidente, já está nem aí. É ele o responsável pela alta do dólar, olha só. A Glaze tem como sustentar esse raciocínio? Não. Então a situação é mais perigosa, e os investidores percebem isso, do que a gente imagina. Nós estamos num barco sem piloto, sem timoneiro, sem capitão. E a diferença para o Bolsonaro, já que você está dizendo, o Bolsonaro passou a campanha e depois o governo dizendo, ouçam o Paulo Guedes. Quando a pergunta é sobre economia, ouçam o Paulo Guedes. Posto Ipiranga, né? Posto Ipiranga. Não há problema algum em você não dominar determinada área. Nenhum problema. Se alguém tentar dizer ouçam o Haddad. Governar é escolher, né? Se alguém fizer alguma pergunta para mim sobre economia, se for além de noções básicas de macroeconomia, eu não respondo. Tem o Constantino e o Piotr aqui para isso. Você vê que eu fico quieto. Tá tudo certo, é isso. Mas o Lula, a Glaze quer falar de swap, leilão. Ela não entende nada. Não, a intervenção do Banco Central acontece quando você tem o que o próprio presidente do Banco Central diz, anormalidade. Você tem um negócio que não é verdade e está todo mundo naquela loucura de você apostar. Não, não é o caso. Aqui você tem o fato conhecido e ele é notório. O governo gasta mais do que arrecada, passou mais de 2 meses para entregar um plano que não convence. Não é uma normalidade. Esse é um fato notório. As pessoas tomaram conhecimento. E o dólar, enfim, foi a 6. Respondeu.